Olá, bom dia. Estamos cá para mais um Trabalho de Demónio. Hoje é a edição 14 do Trabalho de Demónio e propusemos a falar nesta edição, sendo ambas psicólogas, eu ativa, agregada à ordem, a Filipa, psicóloga de formação académica, mais organizacional, mais voltada à psicologia das organizações. Propusemos aqui a falar num campo absolutamente criminoso, não há outra forma de dizer isto, que é das pessoas que se intitulam terapeutas e psicólogas, mesmo às vezes, não o sendo. Concursos do Instituto Holístico de Portugal por 29 euros intitulam-se às vezes psicanalistas, que é uma das correntes mais profundas da psicologia e da psiquiatria, e não são. Foi um curso, e depois, como fizeram o curso, que tinham uns selos que ninguém sabe muito bem o que é que aquilo é, ainda se intitulam nas redes sociais. E eu, sendo jurista também, isto é crime, nós não podemos dizer que somos uma coisa que não somos, sobretudo em profissões reguladas, como a psicologia, não é? Não podemos efetivamente fazer isso. E por isso estamos cá para gravar mais um trabalho do demónio sobre esta carreira que é ligada a estas ciências sociais e humanas, que é a psicologia, a psicoterapia. E estou aqui com a Filipa. Olá, Filipa. Olá, olá, bom dia. Este é um tema super interessante, não é? E às vezes quase que parece que saiu uma carteirinha no Chocapic ou nas Estrelitas com estes cursos de 29 euros. Umas antigas cartas de condução, não era? Que se Sim, pagava. era a produção que saía da farinha Amparo. Exatamente, exatamente. E algumas pessoas acho que ainda saem, na verdade, não é? Ou então falharam as aulas, não faço ideia, mas e passaram no exame de condução, por sorte. Mas a verdade é que este é um tema muito delicado, muito sensível. Está dentro do trabalho do demónio, porque é um trabalho do demónio. Quando nós confiamos que alguém põe uma placa a dizer que é psicólogo ou terapeuta, não é? Sabendo que a terapia está ligada à psicologia, que agora há terapias para tudo, ou seja, o conceito está a desmaterializar, mas sempre foi muito ligado à terapia psicológica, à psicologia, a psicanálise, à psiquiatria, à psicologia, com sociedades que regulam, não é? Os psicanalistas, que é uma carreira longa. Somos ambas formadas em psicologia, não é? Somos ambas, tu mais virada para o foco organizacional, porque vens do ISCTE, e portanto o ISCTE é necessariamente mais ligada para as organizações, mas ainda assim tens uma compreensão do que este mercado é e daquilo que não é real. E é mesmo, e é engraçado também às vezes quando nos põem esse label, que as pessoas às vezes ainda dizem, Filipa, mas tu és psicóloga. Eu disse, calma, eu estudei Psicologia Social e Organizacional, eu não fiz a ordem, eu não fiz os estágios, etc. Eu não sou psicóloga, eu tenho, não é, como tu disseste, uma estrutura de formação dentro da psicologia e dentro da psicologia social e organizacional. Não é porque eu fui lá, fiz uma licenciatura, não é, que agora Sim, o exercício. Somos psicólogas em conceito, sem dúvida, conceito, mas eu exato. tive que adicionar um estágio, mestrado, Exato, estágio e um estágio sim, revelado, ano de psicólogo júnior e depois é todo uhum, este processo de me sim, supervisionado, fazer supervisão clínica com pessoas uhum, 1 2 vezes por mês, às vezes, com psicólogos mais séniores, revisão de casos com colegas, intervisão de casos com colegas, e isto implica um estudo contínuo, um desenvolvimento contínuo, uma humildade, porque para ir realmente discutir casos com colegas, é preciso cumprir os meandros da ética, é preciso também ter a humildade de perceber que nem tudo nós conseguimos abordar, que o ser humano tem situações complexas e questões complexas e que a saúde mental é saúde. A Filipa, para quem não ouviu a Filipa, ela tirou o som, a Filipa. obrigada. Estas coisas acontecem em direto. E a verdade é que quem só tem uma licenciatura não tem esta parte prática, não deixa de ser psicólogo, formou-se academicamente para o ser, mas é preciso, para o cumprimento da profissão, para as obrigações da profissão, ter este extra. E este extra é muito significativo. Como eu, sendo jurista, não sou advogada, não é? Eu costumo brincar a dizer, eu fiz a parte fácil, eu fiz a licenciatura. Esta parte da agregação à ordem, estágio, muito exigente mesmo, e um caminho de mais 2 anos quase, com nomeação de um patrono, com oficiosos, Casos com casos, práticos, etc. não é? Claro, isto
Ou seja, ser jurista não me habilita a ser advogada. Não, de todo, de todo. Há um percurso institucional que tenho que o fazer. E não custa 29 € como estes cursos online que formam psicanalistas e psicoterapeutas. Está bem? Pois. É preciso ter muita noção, mas muita, muita noção de que são profissões regulamentadas, não é? E claro, depois há uma questão de psicoterapias holísticas, naturopatias, e a verdade, e hoje em dia está muito em voga as constelações organizacionais, sistémicas, ou constelação, porque há pessoas que dizem que não é constelações, é constelação. Depois estas pessoas entram nestes preciosismos que nada dizem, e a verdade é, e vamos pegar neste exemplo das constelações, que hoje em dia há muitas pessoas que embarcam nisto. O oculto sempre vendeu, a parapsicologia sempre vendeu. A parapsicologia é um código do IRS. Ou seja, há um código do IRS, podemos abrir a atividade como parapsicólogos, ou também designados bruxos, vamos dizer assim, não é? Os bruxos, né? Como o bruxo de Faf e tal. As pessoas sempre se prenderam muito a esta questão do oculto. Sempre se prenderam muito. Como não sabem do futuro, sempre se entusiasmaram muito por saber, não é? Mas a verdade é que estas pessoas também não sabem. Estas pessoas fazem uma série de padrões, coisas que acontecem com todas as pessoas, seguramente. Estas pessoas também não sabem. E uma pergunta que eu deixo no ar é se a vida de alguém mudou radicalmente porque consultou um bruxo ou um parapsicólogo. Não, são alívios imediatos. Ai, eu precisava mesmo de saber isto. No dia a seguir os problemas voltam iguais. E sem estrutura para a pessoa resolver. Não é? Qual é a diferença entre. A diferença é abismal, mas vou dizer uma das diferenças. Uma pessoa que faz um processo psicológico com um psicólogo, um psicoterapeuta, que tem habilitação psicológica, porque há muitos psicoterapeutas a exercer sem ter a informação psicológica, está bem? E há inclusive uma petição neste momento para que seja uma profissão, a profissão de psicoterapeuta, sem o primeiro ciclo de psicologia. E há uma Federação Portuguesa de Psicoterapia, onde há muita gente que não tem formação em psicologia, tem formação específica em determinadas psicoterapias e exercem, ligadas a um certificado europeu. Também é importante saber esta distinção. Estas pessoas estão regulares a exercer psicoterapia? Não estão. Não estão regulares. Têm um certificado europeu que Portugal não reconhece. Está bem? E que tem uma formação extemporânea ou não, né? Que eu entendo como uma formação de especialização, mas entendo que a formação de base em psicologia é muito importante. E sendo eu também professora, sei que o que nós exigimos numa licenciatura a um estudante, que ele pode fazer só com decorar ir lá, mas cria métodos de trabalho, cria métodos de trabalho em grupo, vai lá todos os dias, é como se fosse uma profissão, tirar uma licenciatura. E isto dá estrutura. E o que é que dá o psicólogo? O psicólogo não se prende a um autor, como por exemplo as constelações se prendem ao Bert Hellinger, não é? Por mais bendito que o Bert Hellinger possa ser e por maior legado que possa ter deixado, não é? Não se prendem aqui. A psicologia são muitíssimos psicólogos e psicoterapeutas com um trabalho e um legado gigantesco ao serviço da pessoa. Portanto, não é uma pessoa. Não é uma pessoa ao serviço de outra, não é? Desde quando é que uma teoria funciona para todas as pessoas do mundo, como, por exemplo, os adventistas das constelações, promovem? Não, não serve. O que é que serve? Serve porque é um teatro bonito, por norma conduzido, não é? Facilitado por pessoas que têm formação então em constelações, mas também há psicólogos a facilitar isto, que o enfrentam de uma forma como mais um autor agregado à psicologia, alegado ao Uma ferramenta, não é? como mais uma ferramenta, que é umas pessoas é um alívio imediato e outras pessoas, por mais impressionadas que ficam, tem mais durabilidade. A psicologia por si só, né, que agrega vários autores e estudos e fundamentos, dá uma estrutura às pessoas para não ser um alívio imediato, para elas poderem lidar no futuro com tudo que vier à mesa. E nós, às vezes, chegam pessoas com depressões profundas e biológicas e que nem é só um psicólogo, que temos realmente que chamar a medicina, que temos que chamar outras ciências, não é? A medicina, a psiquiatria e às vezes a medicina a outros níveis, a alimentação, tudo, às vezes temos que chamar a nutrição, porque nós sabemos que há alimentos, não é, mais aditivos e, portanto, também nos geram mais tristeza, quebras de energia, e tudo contribui, não é? E tudo contribui. E por isso, alguém que estudou só uma teoria ou um curso de 29 euros, hum, por si só,
representa um risco muito grande para a saúde pública e para além de ser criminoso, porque se intitulam uma coisa que de facto não são, não é? Mas como identificar estas pessoas? Lá está, porque é como num processo de recrutamento, não é? É como num Para processo de já tratamento. temos que ver o seu percurso profissional, temos que ver se estão registados na ordem dos psicólogos, Fundamental, fundamental. ah, não é? Ah, é muito importante e às vezes até pode haver pessoas que começaram a estudar numa universidade e depois mudaram para outra, ou seja, vão existir vários casos, mas neste caso é muito importante haver, não é, o registro na ordem dos psicólogos, que é, lá está, até é uma inovação aqui no nosso mercado português, porque ela não é tão antiga assim. Não, é muito A recente ordem a dos ordem, é muito psicólogos recente. E é claro, muito recente. eu acho que tem feito, eu acho que tem feito um trabalho incrível, mesmo de educação da comunidade. E para estas questões do coaching, da programação neurolinguística, das constelações e outras, não é? Human design, tem emitido pareceres. E pareceres até muito, muito bem circunstanciados e tem emitido pareceres e faz um trabalho de sensibilização da comunidade e também do serviço público, isto, na minha opinião, mas é só uma opinião, a psicologia devia ser serviço público. E a serviço público, empresas, para a necessidade dos psicólogos, tem muitas questões que precisa afinar, muitas, como qualquer organização nos primeiros anos que trabalha, não é? E os primeiros anos sendo os primeiros 20 e tal anos, atenção, não é? Porque é muito jovem ainda. E precisa, e há Sim, muitos psicólogos que criticam muitas dimensões. Sim, nós estamos muito embrionários como ordem em muitas dimensões, a crescer também como ordem, mas que há um diretório de psicólogos há, e é importante que consultem. A Ordem dos Psicólogos não nega o coaching. Há o coaching psicológico como especialização, especialidade da Ordem. Como os médicos têm especialidades, os psicólogos têm especialidades também. Sendo que a Ordem dos Médicos é mais sénior como ordem profissional, reguladora da profissão. Mas a Ordem dos Psicólogos está a fazer um trabalho incrível, está a ter uma evolução muito boa, gradual. E a verdade é, reconhece, mas reconhece em determinadas dimensões e não aqueles cursos já és coach, porque já sabes fazer perguntas e agora toma lá uma série de ferramentas e pronto, já pagaste agora 1000 e tal euros por uma certificação em coaching do fim de semana e pronto, já podes. Com um selo qualquer, e às vezes da Digert, interessante, às vezes um selo do Estado, porque as pessoas não têm muita noção. A Digerte, ela certifica a entidade. A entidade cumpre requisitos de formação, standards de qualidade, requisitos de processos, envia a sua certificação, dá por área de formação em que quer estar certificada o que pretende realizar e depois é a entidade que é certificada. Claro, claro, e há um processo que habilita a entidade a ser certificada. Se depois a entidade promove formações deste tipo e conota não é? Com outro tipo de conteúdos menos lícitos ou a habilitar a profissões que nem elas mesmas existem, aí já cai na ordem dos psicólogos, cada vez que a pessoa se intitula psicólogo e não é, ou então mesmo na polícia, na PSP, fazer uma queixa online, porque quando chegamos a uma pessoa que não está preparada, os clichês vão ser sempre os mesmos, vai ser realmente palavras de conforto, sem muita técnica, sem muita profundidade, sem muitas ferramentas para dar à pessoa para ela lidar com a sua própria vida e pela situação que está a passar. Nunca, nunca um terapeuta que não está credenciado, que não é psicólogo, vai querer ligar ou conversar com um psiquiatra, por exemplo, ou com um médico. Nunca, claro. São estas estratégias que nos fazem notar que talvez aquela pessoa não seja muito legítima ou legal, ou que esteja a ter um cumprimento legal da profissão. Porque quem põe psicanalista no Instagram e vende consultas e as pessoas estão vulneráveis não vão ver alguns contornos. E palavras de alívio todos nós sabemos dizer, não é? Só que não há transformação, não há mudança e a doença continua. E quando chega um médico, psiquiatra, ou até um médico de família, ou quando chega um psicólogo a sério, credenciado, já vem com um nível de confiança muito baixo e já vem numa fase muito avançada do problema de saúde mental que tem. E aí a recuperação já é muito mais difícil e lenta, não é? Porque estas pessoas promovem curas rápidas, não é? Pronto. sim, eu lembro-me que tu disseste que tiveste um caso que estavas a Sim, recrutar para uma sim, sim. posição.
Uma Sim. consultora, uma das Big Four, contratou-me para fazer um departamento de saúde mental e para selecionar então dois psicólogos para este departamento de saúde mental. Eu já tinha colaborado com esta consultora no passado como formadora portanto, sabendo que eu atuava também nesta área dos recursos humanos como headhunter, contratou-me então a contratação de dois psicólogos. E eu abri, pus claramente que era para um departamento de saúde mental de uma empresa para constituir o departamento, que a pessoa precisava estar agregada à ordem dos psicólogos, requisitos obrigatórios, opcionais, os nice to have, como nós dizemos. Portanto, pus isto tudo. Ora bem, eu até fiz print screen na altura e coloquei no Facebook. A falta de noção é tanta que a pessoa comentou o post e diz: Olha, eu trabalho com idosos há muito tempo, eu também sei muito de nutrição, eu mandei a minha candidatura, eu acho que sou a pessoa ideal para a função. Uma coisa assim está no meu. Está há 2 anos atrás, que foi quando isto decorreu, está no meu. Que eu até fiz print screen e eu respondi: Não é psicóloga, não está agregada à ordem, não deve concorrer. Se está nos requisitos obrigatórios, não deve concorrer. Como é que alguém que trabalha com idosos, que não tem formação em psicologia, como é que alguém que sabe de nutrição, se considera elegível para concorrer a uma vaga de psicólogo? Então, é aqui que nós falamos dos transferable skills e onde eles não são aplicáveis, não é? Porque nós também falamos dos transferable skills, em profissões que não são regulamentadas, não é? Uma pessoa que percebe muito de Excel vai muito mais facilmente perceber melhor de Power BI, por exemplo. Agora, uma pessoa que pode ter 20, 30 anos de experiência com idosos, pode ter aprendido muito bem a definir refeições e tudo, mas que não fez um treino, que não fez, não é, uma licenciatura, que não se certificou, que não está agregada à ordem, os transferable skills. Sem esta pessoa dar este passo da especialização, não é, e da credenciação, de nada servem, Nada. não é? De nada Há uma servem. coisa, e há uma coisa aqui importante. Eu fui estudar psicologia quando passei para o mundo dos recursos humanos. Achei que precisava de competências adicionais e que não as tinha vindo do mundo do direito, que não tinha. E então fui estudar psicologia. E pelo caminho, como havia o coaching, a psicologia positiva, a programação neurolinguística, eu nunca parei de estudar, eu nunca saí da escola, como eu costumo dizer. E, portanto, sou trainer de programação neurolinguística, que não se vende como ciência, se bem que agora, a nível da Associação Europeia, já é uma psicoterapia rápida, já é credenciada, não em Portugal, mas na Associação Europeia de Psicoterapia. O coaching nunca foi vendido como ciência, é um método dos melhores para liderar, dos melhores para gerir, dos mais justos e leais, mas agora o coaching aparece na astrologia, no oculto, na parapsicologia. O coaching não é isto. Eu fui estudar psicologia positiva também, como eu disse, constelações organizacionais, constelações sistémicas. A minha psicoterapeuta é formada e facilita constelações sistémicas também, que é uma ferramenta para ela, e noto, e tem a ciência psicológica do lado dela, mas é importante não ser. É importante este fundamento científico das pessoas que lideram. E a minha psicoterapeuta é a exceção que confirma a regra. E a regra o que é? É um curso em 12 PowerPoints, Uhum. de um instituto com um nome holístico qualquer, por 25 euros, que recebe depois uma carteira, um crachá dourado, e acesso vitalício a uma ilusão. E possivelmente à prisão também. É? Porque intitular-se psicanalista, intitular-se psicoterapeuta, levar com uma queixa formal na PSP, avançar para o Ministério Público e seguir os trâmites normais da lei, esta pessoa arrisca-se efetivamente a, Uhum. claro, a prisão não, porque será a primeira vez a que está. Sim, Obviamente não terá prisão, mas terá uma pena suspensa, terá multas, não é? E se for infrator, aí já poderá haver prisão. Não nos podemos intitular uma coisa que não somos, sobretudo em profissões regulamentadas, não é? E por isso, no desespero, como tenho uma amiga minha, que ela é médica dentista, que diz: se disseres a uma pessoa que está muito mal, agoniada, olha, toma 3 frascos de remédio para a tosse e se resolve-se, a pessoa vai tomar 5. sim. Se disserem a alguém, aquela pessoa é inacreditável, vai resolver todos os problemas da tua vida, uma pessoa que tem o 12º ano, mal sabe ler e escrever, que é mesmo assim,
e diz umas palavrinhas bonitas de reforço e vai manipular uma pessoa num estado de vulnerabilidade por dinheiro. Por dinheiro. E há muitas classificações disto, não é? Porque as pessoas depois são ardilosas. Depois é por doação, doa o que quiser. Já vi muito disto, ou seja, como um serviço de psicologia que lhe custou 29 euros, nenhuma sessão de psicologia custa isto, não é? Porque há um trabalho muito grande do psicólogo, do psicoterapeuta, e é uma profissão que deve É ser preciso muito compensada, estudo, não é? muito E estudo. há uma ligação a uma ordem profissional que dá formação contínua, que regulamenta a profissão, a quem tem que se pagar também. E há aqui um percurso muito grande. E há seguros de responsabilidade civil pelo dano, porque muitas vezes, mesmo com habilitados, também os psicólogos causam dano. Também os psicólogos causam. Deliberado, não, mas causam, por vezes causam. Está bem? Estamos a mexer em áreas muito sensíveis das pessoas. E, portanto, há seguros de responsabilidade civil para a psicologia, que esta pessoa, não é, vê depois também o âmbito coberto por isto, coisa que um terapeuta de vão de escada não terá. Terá um teatro bonito, umas palavras bonitas, e depois a vida continua com os mesmos problemas de saúde mental de sempre. E isto custa-me imenso, sobretudo quando vejo nas redes sociais anúncios, não é? Seja psicanalista por 29 euros, seja psicoterapeuta por 40, não é? E isto vem, mais uma vez, em PowerPoint e uns selos que ninguém sabe muito bem de onde vêm. E a pessoa ilude-se, não é? É um passaporte para a própria ilusão e possivelmente para grandes multas no futuro, porque havendo uma denúncia, isto acabou, morreu a ilusão, não é? E, Sim, e já ouvi também, e uma pessoa com muito respeito, a Ana Paula, não é? Que também conheces, ela disse: já fiz denúncias que não resultaram em nada. Porquê? Também e eu compreendo o que ela diz, ou seja, quando nós denunciamos à Ordem que estas questões estão a acontecer, há um período, não é, em que a Ordem notifica a pessoa para que isto possa deixar de acontecer. Ou seja, claro, o não acontecer nada é não haver um sancionamento, mas a pessoa vai tirar as coisas do ar, não se vai anunciar, há de se anunciar noutras plataformas, de outras formas. Mas a visibilidade, claro que senão a Ordem pode seguir com queixa-crime e avançar. Mas é preciso muita noção que se multiplicam estes institutos, não é? E depois vem a psicanálise transcendental, ou a medicina da intimidade, como também já vi, ou neuroterapia arquetípica, sei lá. E isto é zero lá no interior. Há muita gente que usa um grande psicanalista, que foi discípulo do Freud, o Jung, que realmente os arquétipos que se falam foi ele que criou com os tipos psicológicos e nos trabalhos dele. Foi um bendito, criou, que escreveu, deixou um legado à psicologia inacreditável. E usam psicoterapeutas para vender banha da cobra. É interessante como isto acontece. É interessante. E dizem, porque o Jung dizia, não, o Jung não dizia nada daquilo. Isso já é uma projeção. Não dizia nada disso. Mas, para leigos, ouvem e credibilizam o que nunca poderá ser credibilizado. E é importante que nós tenhamos raciocínio crítico aqui também, não é? Mesmo na vulnerabilidade é importante que haja uma procura, que haja recomendações, que se veja se esta pessoa está credenciada através da ordem dos psicólogos. Porque isto é banha da cobra digital. Desculpa. sim, E é a cultura do atalho, como nós vemos em tanta coisa, não é? A cultura do atalho. Porque se um sim. psicólogo custa 60, 80 euros, o que ele cobrar pela consulta, mediante a especialização ou mediante, como nós sabemos, não é? Há áreas da psicologia que são mais estreitas. A psicanálise, não temos muitos psicanalistas em Portugal, porque é uma carreira longa, para toda a vida, não é? E é natural Sim. que uma consulta de psicanálise custe 90, 100 euros, naturalíssimo ou mais, naturalíssimo. E um psicólogo cognitivo-comportamental, sistémica da saúde, é natural que cobre 60, 70, 80. Claro que se há um atalho por 20 euros ou 10, como eu já vi, de terapia que promete mundos e fundos, é natural que a pessoa caia nesta banha da cobra digital também porque, não é? Pela gestão financeira que tem. Só que perdeu o dinheiro, pôs o dinheiro a arder no fogo. Não teve Sim. absolutamente nada, não é? A Pronto. mim, choca-me um bocadinho também. Eu costumo, como tu dizes, fazer um bocado de comparações com a experiência que eu tive no Canadá. Uma coisa que eu vivi lá
e foi sentir que era tudo demasiadamente regulamentado. Por exemplo, no Canadá, para trabalhar em gestão de recursos humanos, tem que ter a certificação do CHRP, que agora até mudou de nome, agora já tem um outro nome qualquer. Tu podes fazer uma licenciatura, ou não, ou podes fazer, fazes uma licenciatura, depois se quiseres fazer um diploma, como eu fiz na Simon Fraser University, de Human Resources Management, mas se tu queres ser reconhecido, entre aspas, tens que fazer o teu CHRP. E como era para aquilo, é para tudo. No Canadá nós tínhamos associações e regulamentações e testes e renovações para tudo. Às vezes o que eu sinto é que aqui em Portugal parece que também é o laissez-faire, laissez-passer. Parece que mesmo com uma associação não é, com a Ordem dos Psicólogos, isto ainda continua a haver e que não se para, não é? Ahm, Sim. e deixa-me do 8 ao 80, não é? Eu lá sentia-me muitas vezes que andava a correr atrás do comboio, quando chegava àquela estação, o comboio já tinha passado para outra, porque agora já não era aquela certificação, já era outra, já era outra, já era outra. Sim, 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 sim. Ah, e Compreendo. aqui às vezes parece que, não sei, eu quando eu vi isto a partir de ti, eu vou-te confesso que eu não tinha conhecimento destes cursos a 29 euros para fazer esse tipo de coisa. Eu aprendi isto contigo, eu fiquei tipo completamente em estado de choque, até porque Natural, eu comecei. natural, porquê? Como tu operas a outro nível, não é? E eu conservo a minha atividade de psicologia ao sábado, Sim, estás a ver o clínica, que eu costumo fazer. Eu reservo o sábado para atendimento clínico e tenho o meu consultório e não te chamam a atenção estas coisas, normal, não te chamam a atenção. Mas eu, como sou a persona, não é? Ou seja, estes sim, é anúncios completamente a tua aparecem, área. né? Estes anúncios Sim, sim, aparecem. sim, E a verdade claro. e a verdade é, eles sabem que a vulnerabilidade faz com que as pessoas tomem decisões erradas. Colonizam o sofrimento, isto é, colonizar o sofrimento. Prometem acompanhamento, o processo terapêutico e usam palavras da psicologia para colonizar uma pessoa que está vulnerável e para levar esta pessoa a comprar, não é? Seja o que for. E, portanto, e Uhum, depois é, obviamente, que é muito tentador para uma pessoa. Vais ajudar pessoas, vais ajudar outras pessoas. Claro, estamos cá todos para ajudar uns aos outros como comunidade. Mas vendem isto, vais conseguir ajudar outras pessoas. Estas pessoas não se ajudam a elas mesmas. Muitas delas não estudaram, fizeram um ensino obrigatório, mas depois romantizam de, não tive tempo para ir para a universidade. Mas têm tempo para estudar isto, então? Não é? Porque é melhor realmente terem outro uhum, tipo de estrutura, não terem meia dúzia de PowerPoints que tenham um nome e não incorrerem num crime grave logo a seguir, não é? E por isso é. E não ajudam ninguém, na verdade, prejudicam. Porque é perda de saúde mental. Mas palavras bonitas aliviam naquele momento. A pessoa sai e o problema continua igual. Não há nada a trabalhar a estrutura mental. Não há absolutamente nada. Não é processo terapêutico nenhum que tem muitas variáveis, não é? Não é nada isto, absolutamente nada. E claro que me chama mais a atenção a mim porque vejo muito. sim, Sou, não é? Porque estou ligada à área e, portanto, estas coisas chamam-me a atenção. Mas há uma coisa aqui fundamental que nós falamos também no trabalho de Mónica e para outras profissões, que é a questão da ética. É a questão da ética, não é? E estas pessoas, ética zero. Desde quando nós podemos seguir só uma corrente? Há um homem a falar de constelações. É como se fosse a uhum, Bíblia destas pessoas, é uma nova religião. Não! Deveria ser uma ferramenta, como assim o é a programação neurolinguística, como assim o é o coaching, mas há pessoas neste momento cegas a venderem constelações como se vendessem um processo terapêutico profundo. Não vendem. Não uhum, vendem. Mais uma vez estão a vender o oculto. Como a pessoa nada compreende sobre ela mesma, também não sabe onde é que está a chegar e continua perdida. E não há resultados práticos. A pessoa continua sem estrutura para trabalhar os problemas no dia a dia, sem enfrentar, e continua a não enfrentar os problemas de saúde mental que tem. E quando chega a um psiquiatra, está já está num nível já de recuperação muito, avançado, sim. muito fraco, não é? Já está num nível avançado de doença mental Sim, e a recuperação vai ser muito mais longa, mas muito mais longa. E há pessoas que se sim, agarram a sim. isto e que se iludem com estas coisas. Eu hoje de manhã estava a ouvir um podcast e esta pessoa que estava a falar até que também tem um podcast que é. Ai, ia dizer o nome e agora falhou-me, depois hei de me lembrar.
e que ele falava que era sobre os problemas do SNS e que nós em Portugal, não é, acabamos por ter terapeutas, psicólogos, quero dizer, psicólogos clínicos, acho que se não me engano era um para cada 10.000 pessoas no estádio. Eu tenho ideia que os números eram mais ou menos esses. Isto também acaba por acontecer e por dar raso, não é? Isto é o mercado, tanto se fala dos liberais, da oferta e da procura, e nananã. A procura vai existindo, não é? A oferta, depois, quando não é proporcionada pelas instâncias que a devem proporcionar e que têm a obrigação, de o fazer, depois acaba por se dar aso e espaço aos terapeutas, não é? Sim, como dizia a Ana Paula também. Aos Ana terapeutas. fala, não era, foi aquela, Sim, eu estava aqui a tentar lembrar-me sim, dessa palavra que ela foi. tinha usado, Os aos era terapeutas. trapetas, trapetas, não Ou é? terapetas, estão pronto. A minha é ter Os trapetas. terapeuta. Sim, sim, mete A no minha Google. é. Sim, sim, sim. Sim. ah, Os trapaceiros, sim, são os trapaceiros, não haja sim, dúvida. mas ao mesmo tempo, não é? Isto também acaba por. Isto está-nos a transmitir uma mensagem. Ponto número um, as pessoas procuram. Ponto número dois, há pessoas interessadas. Logo, em vez de nos andarmos a preocupar em termos aqui de quem tem o poder de decisão com medidas da treta, não é? Ou limitar os direitos às mulheres grávidas e por aí fora, é se calhar preocupar-nos com coisas que o próprio mercado está-nos a dizer, e até nem digo de forma indireta, de forma bastante direta, que há uma necessidade, que há espaço, não é? E se há tanta falta de psicólogos no SNS, até a título privado, acho que é aqui que se deve de investir e barrar forçosamente este tipo de formações que vêm na farinha a par. Sim. Assim, E dito depois isto há de uma uma coisa. forma muito leiga. Sim, sim, sim. E há uma coisa muito interessante que também gostaria de abordar aqui, porque já ouvi de uma pessoa, quando disse que isto não deveria ser assim, de uma pessoa que era ela mesma terapeuta, e ela disse: porque se tu tiveste a oportunidade de estudar, eu não tive. E eu achei aquilo interessante e disse: olha que interessante, ou seja, eu tive a oportunidade de estudar, fiz o sacrifício e assim tu não tiveste. E como não tiveste, podes vender banha da cobra. É isso. E portanto a pessoa, mas eu ajudo francamente pessoas. Ajudas, umas palavras bonitas, a pessoa tem ali um reforço de autoestima imediata, mas depois a pessoa não tem mais nada a não ser isso. Mais nada a não ser isto. Porque não consegue ela mesma trabalhar estas questões de saúde mental que exigem muitíssimo e técnicas e não se aplicam a toda a gente. E não é um livro, e não é um livro, nem um autor. Sim, É ciência baseada em evidência, não é? E para chegar à evidência há um caminho muito longo a fazer. sim, E, sim. e isto não é justificação de nada, porque as universidades estão aí e estão universidades online para as pessoas que podem querer completar e várias licenciaturas. Mas é cara, pois, porque é mais barato 29 euros, pois com certeza. E cometer um crime e não ajudar pessoas de facto. Mas são as escolhas que as pessoas têm ao dispor. E, mais uma vez, somos todos adultos conscientes, não é? A escolher realmente quem é que nos vai tratar, mas na vulnerabilidade nós perdemos consciência. Que amigos destas pessoas, que pessoas que fazem parte da comunidade possam orientar quando vem este tipo de decisões, porque não vai sair mais nada dali a não ser perda de dinheiro imediata. Perda de dinheiro imediata que pagam palavras bonitas que um amigo pode dizer, mas agora vamos lá ao psicólogo, se faz favor, assim a sério, para resolver coisas a sérias, para ter um acompanhamento terapêutico a sério, não é? E sim, tens razão, nós estamos a focar-nos em termos de política de Estado em coisas que são absolutamente insignificantes. Quando há problemas graves, elefantes nas salas dos ministros e que ninguém os quer tirar de lá ou resolvê-los, ou chamar um tratador para tirar o elefante outra vez para o sítio dele. Sim. Isto Completamente. é complexo. Por isso, uma coisa muito importante agora no fecho deste episódio é procurem profissionais legítimos, leais, experientes, não é? Procurem. Quando eu vejo em grupos, recomendam-me alguém e por vezes, claro, vai ali uma trapeta pelo meio. Não, se estão com problemas de saúde mental, medicina, psicologia, por favor,
profissionais habilitados, ordem dos médicos, e quando não é num sistema público ou um sistema privado, que fazem essa configuração. Mas os psicólogos, como têm a maior parte deles consultório privado, quando se sai do público, há muitos terapeutas agregados. Por favor, um terapeuta não é psicólogo. Tenham muita atenção a isto. Muita atenção, procurem na ordem dos psicólogos, informem-se, por favor, e estejam muito atentos à vossa própria vida. Não se desliguem da vossa evolução pessoal, não se desliguem da vossa evolução em situação de saúde mental e liguem-se, por favor, a profissionais credenciados que têm realmente capacidade de ajudar terapeuticamente as pessoas. Como em tudo nesta vida, não é? Um currículo bonito que nos anuncia numa determinada profissão não quer dizer que a consigamos fazer, não é? Às vezes há, muita E, gente, há pessoas demais a mentir no currículo, como nós sabemos. Por isso, é o né? mesmo que ir pedir lá ao chat GPT, olha, eu fiz isto, faz-me aí um currículo. E depois É. vêm as palavras todas iguais e a pessoa não fez Eu sei nada que não fez daquilo. nada daquilo, mas acha bonito e deixa lá. E às vezes, obviamente, há pessoas que não sabem pôr a semântica correta naquilo que efetivamente fazem, porque é longo e largo. Mas para isso é que estamos cá e para isso é que também fazemos este podcast, para efetivamente quem nos ouve poder ter uma nova direção, um novo caminho e saiba separar o trigo do joio. E acabamos por aqui hoje, Filipe, obrigada. Sim, Estamos juntos. sim. Vou só lançar o mote para estarem atentos ao último episódio, onde vamos fazer uma entrega de prémios. Sim, sim. Ah, Isso chegamos é legal. ao fim desta season, Sim. no episódio 15, e vamos fazer aqui uma entrega de prémios dos nossos trabalhos do demónio, porque estes últimos que passaram, decidimos não nos focar aqui, até porque às vezes pode se tornar um bocadinho repetitivo e e preferimos dar atenção a coisas que nos possam alertar. Para temas importantes, mas tivemos vários trabalhos do demónio até este episódio 14, alguns agora a fazer a diferenciação em termos se querem mulheres, outra vez com idade, etc. Eu partilho aqui de forma aberta que faço uma queixa formal, Uhum. partilho a informação, nós fazemos isso, partilhamos essa informação, não temos controle com o que se passa através dali, mas é para a CIT, ajuda-me com as É para a siglas a DI, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, nós fazemos a denúncia à CIT e quando envolve questões de discriminação de género, fazemos à CIT, Comissão para a Igualdade de Género. é isso. Eu e as siglas temos um bocadinho de É isso. dificuldade. Mas não abordámos esses temas, mas abordámos aqui outros temas que acreditamos que também são bastante importantes para alertar. E deixar-vos este teaser para o último episódio que vamos fazer aqui, tipo Oscars, uma entrega de prémios dos melhores trabalhos do demónio desta primeira season. Fiquem atentos. Sim. E este episódio de hoje não foi sobre psicologia, não foi sobre psicanálise, foi sobre responsabilidade e a falta dela. Está bem? E é muito importante que tenham responsabilidade sobre as decisões que tomam para as vossas vidas, dentro e fora da vossa carreira, dentro e fora da vossa família, dentro e fora do vosso trabalho, da vossa vida mesmo. Portanto, é sobre responsabilidade e as melhores soluções para nós. Necessariamente quem estudou, quem fez um percurso longo, quem se inteirou, quem pratica, será muito melhor para ser o nosso aliado, num caminho de evolução. Nem sempre há cura, mas seguramente há evolução. E por isso, obrigada por estarem desse lado. O meu nome é Anabela. Esta rúbrica é da Filipa, foi ela que começou o trabalho do demónio. Eu acrescentei os conselhos das deusas e estamos aqui. Às vezes semanalmente, ou ultimamente não tão semanalmente, mas presentes, e estaremos aqui também no futuro convosco. Muito obrigada por estarem desse lado e boa continuação. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Freaking power, yo. They clock us in, but they don't see.